Faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Aconteceu no seu time? Macho de Carlos Batista, sejam todos bem-vindos e vamos juntos. Se Deus quiser, até meio-dia só pra você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani libera ingressos para decisão diante do Confiança. Setor do Tobogã terá a entrada gratuita para os torcedores que estiverem com a camisa do Guarani. Novo goleiro do Bugre, Dalberson, foi apresentado oficialmente na manhã de hoje e se colocou à disposição para a partida contra a equipe sergipana. Mirandinha e Caio Melo foram desfalques no início do treinamento desta quinta. Já Cicinho treina normalmente. Emerson Santos está de saída da Ponte. Zagueiro está a caminho do América Mineiro e não deve jogar mais pela Macaca. Com a vaga já garantida no quadrangular final, Ponte busca terminar, a primeira fase do G4 entre os 4 melhores. Com a vaga já garantida no quadrangular final, Ponte busca terminar a primeira fase, já li isso. Náutico e Ponte, Londrina e São Bernardo brigam por 3 vagas dentro do G4. Salários referentes ao mês de junho ainda não foram acertados. O prazo era até essa quinta-feira, mas, em conversa com o elenco na manhã de hoje, Eberlin prometeu o pagamento para amanhã. Flamengo vence novamente o Internacional e avança às quartas de final da Libertadores. Com gols de Arrascaeta e Pedro, rubro-negro elimina o Colorado no Beira-Rio e vai enfrentar o Estudiantes na próxima fase da competição. Santos se aproxima de Juan Pablo Vojvoda. Após encerrar negociações com o Sampaoli, diretoria do Peixe agiu rapidamente e deve fechar com o técnico ex-Fortaleza nas próximas horas. O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidade do Chile, em Avellaneda, foi suspenso em razão de uma grande pancadaria entre as duas torcidas. Uma confusão generalizada nas arquibancadas causou a interrupção da partida no início do segundo tempo, quando o placar marcava 1-1. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1-0. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493 é o WhatsApp que está a partir de agora à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Universitário do Peru, hoje 9h30 da noite no Allianz Parque com a arbitragem do chileno Piero Massa. O provável Palmeiras, o Everton ou Marcelo Lomba, Kelvin, Bruno Fux ou Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Alan, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Universitário, Britos, Aldo Coroço, Carabali, Di Benedetto, Andy Polo e Pérez Guedes, Urenha, Jairo Concha, César Inga, Edson Flores e Alex Varela, a equipe do técnico Jorge Fossati. A bola, portanto, rola 9h30 da noite no Allianz Parque. Palmeiras tem uma grande vantagem. Ganhou na ida pelo placar de 4-0. Pode perder até por 3 gols de diferença para seguir na Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender as mensagens de texto que estão chegando por aqui. O Alexandre pergunta: chegou o dia D, o Pix saiu? Não. Segundo a conversa de hoje cedo, vai ser pago amanhã. Se não, por que ninguém tira esse caloteiro da presidência da Ponte? E essa vaquinha da torcida é uma vergonha. Por que pagar o TC10, Alexandre? Vamos lá. O presidente da Ponte vai mesmo acertar os salários atrasados e o transferban, ou o torcedor mais uma vez será enganado? Marcel Grota. Vamos ter que esperar até amanhã para saber. Com a saída de jogadores titulares e não podendo contratar, será que existe alguns coelhos que se possa tirar da cartola? Se não, a Ponte, infelizmente, continuará na Série C. Alê. Como diria o profeta, vamos aguardar, né? Valentim esqueceu o Arthur, o Dudu, o Lucas Cândido, Gustavo 25. Aqui era homem de confiança, que leve para lá. Leve todos para Minas. Eu até pago o aluguel do carro para levar. Marcelo Pimentel. Então, você precisa me mandar aqui, meu caro Marcelo, o endereço do seu estabelecimento aí. Manda para mim aqui, que eu vou com todo prazer, tá bom? Vou com todo prazer, adoro uma hamburgueria. Essa diretoria da Ponte tem credibilidade com ninguém, não tem credibilidade com ninguém, só fazem promessas que não são cumpridas. Desta forma, o acesso fica bem distante. Valnei Matheus. Já vi tudo. O Falastrão já mudou a data de hoje para amanhã. Aí chega amanhã, mudará para segunda. Esse cara não cansa de mentir. É o André que escreve aqui. Aí o Alexandre manda uma coisa aqui revoltado, dizendo que tinha que pagar hoje. Enfim, vamos em frente. 11h44 agora. Para não ter agarra na área. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o novo goleiro do Guarani, Dalberson, que veio do América Mineiro, já está treinando com o grupo, agora pela manhã foi apresentado no Brinco. E ele falou sobre as condições de jogo e se já está apto para entrar em campo na próxima segunda-feira. A motivação de vir para o Guarani foi o motivo do desafio mesmo por todo aquilo que vai ser construído ao longo de todo o meu contrato, né? Não fui contratado para 1, 2, 3 jogos, não fui contratado por uma sequência, né, de carreira, de anos, né? Mas nessa questão, quem é o professor Matheus que toma conta, né? Desde o primeiro momento eu me coloquei à disposição, falei que estou pronto, né? Vinha jogando nos últimos jogos aí do outro clube anterior, eu joguei. Então, assim, isso é com o professor. Acho que a minha função é entregar o máximo que eu tenho, tudo aquilo que eu sei, né? Dentro do campo, no vestiário também, para que, se o professor optar, segunda-feira,
a gente está pronto para fazer um grande jogo. Dalberson deverá ser o titular contra a equipe do Confiança, 7h30 da noite no Brinco. Jogo importantíssimo para a classificação do Guarani. Aliás, o técnico Matheus Costa não terá o lateral esquerdo Emerson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, Renan Castro deverá ser o titular, ganhar a primeira oportunidade no time bugrino. Hoje, o Caio Melo e o Mirandinha não subiram para o gramado, ficaram na academia fazendo um trabalho de fortalecimento, mas deverão estar à disposição do treinador para a decisão da próxima segunda. E tem promoção de ingressos, né? A diretoria já anunciou tobogã, acesso gratuito para o torcedor com a camisa do Guarani, mas é obrigatória a retirada do ingresso na bilheteria a partir de segunda às 3 da tarde. Somente segunda-feira as bilheterias vão funcionar. Na cabeceira de entrada, R$10 o preço normal e 5 a meia entrada com a camisa do Guarani. Tobogã inferior, 20 a inteira e 10 a meia entrada com a camisa do Guarani. Na vitalícia, 20 e 10 também, o acesso custa R$30 e para o torcedor visitante, R$10 o preço normal e 5 a meia entrada. Ou seja, promoção para lotar o Brinco na próxima segunda em busca da classificação. CH? E agora comentando o Guarani, chegando Valdemir Gomes. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você e um abraço aos amigos do Nossa Área dessa quinta-feira. Temperatura quente já, agradabilíssima. Tomara que continue assim por bastante tempo, que o frio foi muito intenso, né? Gostei muito, viu, dessa iniciativa da diretoria do Guarani de franquear os ingressos aí, graciosamente, para o torcedor bugrino no tobogã. Muito boa essa iniciativa. É um dia ingrato, o jogo seria inicialmente no final de semana. Deus sabe lá por que a CBF resolveu mudar tanto o jogo do Guarani quanto o jogo da Ponte para a segunda-feira. Claro que segunda-feira à noite, dia útil, é sempre mais complicado para o torcedor, né? E é um jogo decisivo. O jogo, para mim, vale a classificação. O Guarani ganhando, ele fatalmente vai ganhar da equipe do Tombense, que já está rebaixada na última rodada, no sábado que vem, lá em Tombos. Então, entendo que essa presença maciça do público, que me lembra aí uma iniciativa de 2005, se eu não estiver enganado, com o ano do Guarani, contra o Avaí, mas aí valia o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, e também foi feita uma grande mobilização com campanha de ingressos, né? Com uma série de ações aí da diretoria na época, e o Bugre conseguiu num sábado à tarde colocar 30 mil pessoas, perto de 30 mil pessoas no Brinco de Ouro contra o Avaí. O técnico era o Ferreirão, ele participou muito dessa campanha, e na época o Guarani ganhou o jogo, depois acabou não subindo, é verdade. Mas, apesar de não ter subido, naquele jogo o time ganhou e ganhou bem do Avaí, fazendo uma grande apresentação e atendendo ao apelo da torcida, ao apoio, àquela atmosfera toda ela muito favorável. Então espero que realmente seja um grande sucesso. Bom, ingresso de graça, não precisamos falar mais nada. Em outros setores do estádio, promoção de preços absolutamente atraente, e no tobogã, na faixa. Chegou com a camisa do Guarani e entra graciosamente. Espero que dê tudo certo, e é muito importante realmente esse tipo de mobilização num momento de decisão para o Guarani. Em Campinas, 11h49 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta inicia esta quinta-feira com a expectativa de receber os salários que estão atrasados referente ao mês de junho. Segundo o acordo entre o presidente Marco Antônio Eberlin e o grupo de jogadores, esses pagamentos referente ao mês de junho deveriam ou poderiam ser pagos até o último dia 31 de julho.
esse pagamento não aconteceu. De lá para cá, a Macaca perdeu peças importantes como o Maguinho, Jean Dias, o próprio treinador Alberto Valentim. E após a saída desses 3 pilares, podemos dizer assim, do time da Macaca, o presidente conversou com o grupo de jogadores e deu essa data limite justamente esta quinta-feira, dia 21 de agosto. Então nós vamos aguardar até o final do dia, vamos acompanhando. Qualquer novidade nós trazemos aqui na programação da Rádio Bandeirantes, mas a expectativa é que a diretoria acerte esses pagamentos até o final desta quinta-feira. Dentro das 4 linhas, a Macaca já pensa, é claro, na segunda fase desta Série C, no quadrangular final. Nestas 2 últimas rodadas contra CSA e Londrina, a Macaca agora briga por uma melhor classificação, por ficar entre os 4 melhores classificados, para aí sim poder decidir os jogos da segunda fase dentro do Moisés Lucarelli. E para essa partida contra o CSA, a Macaca tem 4 desfalques certos. O Emerson Santos, o Dudu, o Elvis e o Gé receberam o 3º cartão amarelo na vitória diante da Itabaiana e são desfalques confirmados. E uma novidade nessa última partida foi a presença de Rodrigo Souza. O volante da Macaca não vinha ganhando oportunidades com o ex-treinador Alberto Valentim e assim que o Marcelo Fernandes chegou, já colocou o jogador para jogar. E é bem provável que com a suspensão do Dudu, o Rodrigo Souza seja mantido no time titular. E ele deu entrevista essa semana aqui pra gente e falou um pouco sobre a expectativa que ele tinha em poder jogar com a camisa da Macaca. A expectativa era bem grande, né? Por parte de todos os meus companheiros aqui, claro, minha e da minha família. A gente veio para cá para ter o intuito também de estar vestindo a camisa da Ponte, estar jogando. Infelizmente eu perdi um pouco de tempo com a lesão no início do campeonato, mas continuei trabalhando, continuei mantendo o trabalho firme, esperando minha oportunidade. Infelizmente com o Valentim não tive, mas continuei trabalhando agora com o Marcelo, que teve essa oportunidade. Então fiquei feliz de estar participando, de ter jogado. Eu não esperava jogar tanto tempo assim, né, que não estava nos planos, mas futebol tem disso, tem essas surpresas. Então é isso, CH, dia muito importante nos bastidores da Macaca, expectativa de acerto de salários referente ao mês de junho, CH. E como diria o profeta, vamos aguardar. E agora de volta, Tigrão, para comentar um pouco mais. Fala, Tigrão. A Ponte, com a vitória do sábado passado contra a Itabaiana, carimbou aí o seu passaporte para a próxima fase. Esse é o fato mais importante. Existe essa turbulência, essa indefinição, essa tensão por conta da questão salarial. Aliás, né? É hoje o dia 21, seria hoje o dia D. A gente não tem até esse momento nenhuma informação a respeito, mas tomara que a Ponte consiga, que a diretoria consiga aí envidar todos os esforços para cumprir aquilo que foi combinado com os jogadores, inclusive antes do jogo do último sábado, de que no dia 21, que é hoje, quinta-feira, que o salário de julho seria liquidado. A gente espera por isso, acho que é o de junho, né? O de julho ainda ficaria em aberto para vencer até o último dia de agosto. Mês subsequente é o mês que nós estamos. Então tomara que a gente tenha novidade aí, que tenha confirmação, porque isso traz tranquilidade, isso traz mais foco para os atletas. A Ponte tem mais 2 jogos aí por realizar, né? Esse contra o CSA fora, que é na segunda-feira, e depois encerra no sábado que vem contra o Londrina em casa. E a Ponte quer figurar aí, está na 3ª colocação entre os 4 primeiros, porque sempre tem, teoricamente, alguma vantagem aí na sequência, na segunda fase, que vem com 6 jogos, 3 em casa, 3 fora. A Ponte que vai integrar um grupo de 4 equipes, onde dentro desse grupo, depois das 6 rodadas, os 2 primeiros já estarão promovidos à Série B, do Brasileirão para o ano que vem, de 2026. Então, é muito importante isso sim, parece que não, mas é um fato extremamente relevante e a gente espera que dê tudo certo e que tenhamos boas notícias. E as 3 letrinhas, P, I e X, na conta dos jogadores até o final desta quinta-feira. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Ontem no Beira-Rio, o Flamengo voltou a vencer o Inter por 2-0 e carimbou a sua classificação às quartas de final. O adversário será o Estudiantes da Argentina, que ontem empatou por 0-0 contra o Cerro Porteño do Paraguai. Como havia vencido a ida por 1-0, teremos Flamengo e Estudiantes na próxima fase. Lembrando que ainda pelas quartas de final, o São Paulo se classificou, o adversário do Tricolor sai hoje do confronto entre LDU e Botafogo, que jogam às 19h no Equador. O primeiro jogo foi 1-0 para o Botafogo, que joga pelo empate. Temos ainda um outro duelo definido entre Racing e Vélez, ambos da Argentina. Hoje também tem Palmeiras e Universitário do Peru, 21h30 no Allianz Parque. Primeiro jogo foi 4-0 por Palmeiras, pode perder até por 3 gols de diferença. Além de River Plate e Libertad, que jogam no Monumental de Núñez, primeiro jogo foi 0-0. Lembrando que o vencedor do confronto entre Palmeiras e Universitário pega exatamente o vencedor do confronto entre River Plate e Libertad. Já pela Copa Sul-Americana, ontem, o Alianza Lima venceu a Universidade Católica do Equador por 2-1 e se classificou, assim como Bolívar, que venceu fora de casa o Cienciano do Peru por 2-0, também está classificado. Tivemos Independiente e Universidade do Chile, 1-1, porém o jogo foi cancelado em função de incidentes que acabaram ocorrendo entre torcedores no jogo. Hoje, 19h, tem Godoy Cruz e Atlético Mineiro, além de Lanús e Central Córdoba. São os jogos, portanto, da Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem, jogo atrasado ainda pelo primeiro turno, o Juventude venceu o Vasco pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Juventude prossegue na zona do rebaixamento, mas dá uma encostada no primeiro time fora da zona, que é exatamente o Vasco. Juventude tem 18 pontos, o Vasco é o 16º com 19. O Campeonato Brasileiro da Série A retorna neste fim de semana. Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada, também retornará a partir de amanhã com a 23ª rodada. Para completar, Campeonato Brasileiro da Série C, 18ª rodada, começa no sábado com destaque para o jogo entre Ituano e Ipiranga, na tela da Band às 5 da tarde. Os times de Campinas voltam a campo apenas na segunda-feira, quando a Ponte enfrenta o CSA fora de casa e o Guarani recebe o Confiança. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay